Queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a santa paz do Senhor. Nós estamos aqui dando início a mais uma aula da Escola Dominical e eu quero aqui poder auxiliar você que está aí do outro lado com um belo de um resumo sobre a lição da Escola Dominical que tem como tema a necessidade universal da salvação em Cristo. Meus caros e amados irmãos, nós sabemos que o primeiro homem que Deus criou, Adão, ele tropeçou e ele caiu. Havendo a necessidade, Deus prometeu um Salvador para que viesse redimir a humanidade que se corrompeu em Adão. É verdade que a humanidade se corrompeu tanto que houve a necessidade de Deus separar um homem chamado Noé para redimir a humanidade através dele. Porque nesse tempo Deus haveria de mandar um dilúvio que haveria de destruir aquele mundo antigo. Haveria de purificar aquela terra e da nova espécie que Deus haveria de levantar, Deus haveria de redimir, Deus haveria de salvar a toda a humanidade, vindo de Noé, ali a semente prometida por Deus a Eva. Então, meus amados irmãos, quando Deus destruiu o mundo com água, purificou o planeta Terra e salvou Noé e a sua família, essa família cresceu e se multiplicou sobre a terra, a ponto de se corromperem, a ponto de se contaminarem novamente do pecado, porque o pecado estava na sua natureza, o pecado estava no seu coração. A terra foi purificada, mas o homem ainda não foi purificado. Então esse pecado acabou contaminando o homem e se espalhando sobre a face da terra. Portanto, eles se ajuntaram em um só lugar, desobedecendo a ordem de Deus, que era para crescer e se multiplicar, e se espalhar sobre a terra, e crescer e se multiplicar sobre a terra. Então lá eles construíram uma torre cujo topo chegasse ao céu, que está lá, que é a Torre de Babel, lá no capítulo 11 do livro de Gênesis. E ali Deus desceu para confundir a língua dos homens, confundir ali o entendimento dos homens, a ponto de espalhar sobre todas as terras, a ponto de separar ali as línguas dos homens, a ponto de separar os idiomas dos homens. Então se espalhou ali as nações da terra, porque entre todas as nações da terra, Deus haveria de separar uma só nação, através de Abraão, que haveria de ser a nação escolhida para transmitir a voz de Deus, ou a mensagem de Deus, a toda a humanidade. Então, Deus, quando escolhe a nação de Israel na pessoa de Abraão, Deus queria que a nação de Israel fosse uma nação sacerdotal, uma nação real, uma nação eleita que viesse transmitir a mensagem de Deus à humanidade perdida. Então, o propósito de Deus para com a nação de Israel era uma missão centrípeta, o esforço de ganhar as nações em um só lugar, em uma só região. Então, Israel seria uma espécie de imã na mão de Deus, a poderia de trazer ou atrair as nações ao conhecimento de Deus, né? Sendo ali Jerusalém a capital universal de Israel, a ponto de atrair todas as nações ao conhecimento de Deus. Mas Israel tropeçou, Israel fraquejou na sua missão centrípeta de anunciar os oráculos de Deus a todas as nações, dando ali escândalo, dando mau testemunho, uma nação que era para ser uma nação sacerdotal, um reino escolhido por Deus, um reino de sacerdote, acabou preferindo adorando o bezerro de ouro e se modelando as nações inimigas de Deus, adorando assim os deuses. Portanto, das 12 tribos de Israel, Deus escolhe apenas a tribo de Levi para ser uma tribo de sacerdote, para interceder pela nação de Israel. Então eles tropeçaram. Quando o Messias veio, que era a pessoa bendita de Jesus, eles rejeitaram, eles viraram as costas para esse Messias, que veio aqui sendo aí preparado por João Batista. João Batista foi o primeiro a pregar o evangelho do reino, o evangelho do reino de Deus, a ponto de que quando Jesus foi batizado por João Batista, o céu se abriu, o Espírito desceu, uma voz dizia: esse é meu filho, eu tenho como prazo. E Jesus começou também a pregar o evangelho do reino, mas por ser rejeitado por Israel, ele passou a pregar o evangelho da graça, porque ele pegou o evangelho para os gentios, para todos aqueles fora do território de Israel. Portanto, Jesus, que estava pregando o evangelho do reino, passou a pregar o evangelho da graça. Escolheu seus discípulos, seus apóstolos, para que assim pregasse não mais o evangelho do reino, mas pregasse o evangelho da graça, porque o evangelho do reino só seria pregado na grande tribulação, porque Israel havia rejeitado o verdadeiro Messias, rejeitado a pessoa bendita de Jesus, e como está escrito lá em João capítulo 1 e versículo 12, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, e todos quanto recebeu, ele, Jesus, lhe deu o poder e o direito de se tornarem filhos de Deus. Portanto, a igreja está aqui, a missão da igreja é essa, pregar o evangelho a toda
criatura. A missão que Deus deu para Israel era a missão centrípeta, o esforço de atrair as multidões em um só lugar, o esforço de atrair as nações em uma só região. Mas a missão da igreja é a missão centrífuga. Ela sai das quatro paredes, ela sai das suas localidades, ela sair debaixo do seu teto e vai lá fora pregar o evangelho às almas perdidas, aqueles que estão presos nas mãos de Satanás, e de pregar o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Então, essa é a missão da igreja. Então, Deus, através da igreja, ele se comunica com o mundo. Deus, através da igreja, anuncia as boas novas de salvação a toda a humanidade, como está escrito lá no capítulo número 10 e o versículo 13 do livro de Romanos. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, meus amados irmãos, Deus predestinou a todos para a salvação em Cristo Jesus, porque a salvação está em Cristo, a salvação está na pessoa do Salvador. É por isso que a Bíblia diz que pela graça somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. E isso não veio de nós, é dom de Deus. Então, todas as promessas de Deus para a humanidade, de salvação, de um novo céu, de uma nova terra, está na pessoa de Jesus. Por isso, quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem tem Jesus já passou da morte para a vida. Então a igreja, a missão da igreja é pregar a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Então há aí a necessidade de salvação por parte dos judeus e há a necessidade de salvação por parte dos gentios, porque a igreja é o veículo de Deus nessa terra. Nós estamos vivendo a nossa dispensação, a dispensação chamada graça, a dispensação dos gentios, a plenitude da igreja. Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Então, nós estamos aqui não pregando o evangelho do reino, nós estamos aqui pregando o evangelho da graça, porque na grande tribulação vai haver aí os 144 mil judeus, vão haver aí os gentios que vão pregar o evangelho do reino, ou seja, vão dar continuidade àquilo que João Batista e a pessoa bendita de Jesus deu início, que era pregando o evangelho do reino. Nós pregamos o evangelho da graça, nós pregamos a salvação em Cristo Jesus. O evangelho do reino é o evangelho do milênio. E esse evangelho do milênio não é nós que vamos pregar. Amém, amados irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus.